Lembrar que meu papel como moderador é conciliar o tempo, e eu não estou conseguindo fazer isso. Então vamos tentar. O Rav Zuzman acabou de, sem querer, querendo, ele acabou de prescrever os salmos como cura da depressão, entendeu? Leia os salmos, por favor. Leia os salmos e vai para o psicólogo. Bom, vamos tentar, o que eu vou pedir só aos palestrantes que tentem ser, com todo respeito, sucintos, porque para permitir um maior número de perguntas e de discussão. E tem uma pergunta muito interessante que o Zuzman, sem querer, eu acho que não sabia, mas acabou respondendo e que não se contradiz. Perguntaram, como o Rav disse, se depressão é químico, desequilíbrio das cores, e se o doutor disse que só 35% dos casos se curam com remédios, como se cura? Eu achei muito interessante que ele falou, o Zuzman falou sobre a linguagem, né, como uma influência, né, do amor, ou de uma relação, ou de como a gente lida de outras formas, influencia em outras linguagens, quer sejam elas na genética, quer sejam elas na área química. Mas não sei se você quer complementar alguma coisa sobre essa. Ele acabou respondendo antes de eu perguntar. Uma pergunta também bem simples, Zuzman. Perguntaram se o remédio você toma para a vida toda. A única coisa que eu entendo que a gente faz pela vida toda é viver. Isso deve ser pela vida toda. O resto a gente descobre vivendo. Algumas vezes. E se precisar tomar pela vida toda, o objetivo da vida também não pode ser parar de tomar o remédio. Tem que ser viver melhor. Se viver melhor incluir tomar remédio, graças a Deus que os remédios existem. Se o diabético... Se um diabético, uma diabética é dependente de insulina, não é para a eternidade, é para sempre, então qual é o problema? Complementando a série de perguntas mais médicas, existe uma pergunta sobre síndrome do pânico tem a ver com depressão? Síndrome do pânico tem a ver com depressão, é a pergunta? Faz parte do espectro depressivo. Faz sim. Embora tenha uma apresentação diferente, porque a depressão a gente não pode também deixar de considerar, é uma experiência multifacetada. Como eu disse, às vezes em homens pode se apresentar de um jeito, em mulheres podem se apresentar de outro, mas essa não é a única diferença. Em pessoas diferentes, os sintomas podem ser diferentes, mas a síndrome do pânico, por exemplo, ela é tão limitadora e ela produz tanta angústia que, de alguma maneira, restringe a vida como a depressão também restringe. Então, pelo efeito dela, a gente consegue associar essas duas circunstâncias como circunstâncias que têm vínculo. Aliás, também não é raro que uma pessoa que fique muito angustiada, por excesso de angústia, fique deprimida. Então, assim, é difícil separar tão completamente uma coisa da outra. De maneira bem simples, complementando, perguntam se tem cura. Talvez a pergunta possa se estender ao conceito de depressão e ao conceito de cura do ponto de vista médico, né? Tá. Eu sempre sou muito esperançoso, porque eu acho que existe uma corrente filosófica nihilista que diz que a vida é um mal sem cura. Não fui eu que falei isso. Isso é uma corrente filosófica. E eu acho que todo sofrimento pode ter cura se a pessoa lutar por isso. Porque como esse conceito que eu falei antes, né, se você readquirir essa mobilidade afetiva, porque você não precisa ficar preso dentro de uma maneira de ver a vida que veja a vida do mesmo jeito todo dia. Quer
dizer, esse é um sinal de que a gente não está bem. Se a gente acorda de manhã, todos os dias, e todos os dias são iguais ao dia anterior, e não apareceu nada de novo no seu dia, significa que você não está vendo as coisas que estão se passando contigo. Seus olhos estão doentes. Seus olhos estão doentes porque sua alma está doente. Então, se tem cura, tem. Agora, a cura é a possibilidade de você voltar a ter esse dinamismo interno, de tal forma que você possa olhar para aquele fenômeno, reconhecer que aquilo ali é só uma das muitas maneiras de se relacionar com a vida e buscar novas formas de relação, que são possíveis, porque, como eu disse, a gente vem de uma história ampla, e na nossa história a gente tem várias opções de organizar cenários diferentes. A gente não precisa ficar prisioneiro a um cenário mais triste. Então, nesse sentido, sim, mas não cura no sentido de que a gente nunca mais vai ficar triste de novo. Porque a gente pode experimentar novos momentos de tristeza. Mas tem cura no sentido de você poder, num determinado momento, olhar para o que você está vendo e refletir que a vida não pode ser daquele jeito em que você deve estar doente. E aí procurar ajuda de um psicólogo. O Sol, como falou sobre pânico, uma coisa importante, ele tem o que a gente chama de espectro de ansiedade. Quer dizer, e aí é aquela relação do psiquismo com o biológico. Quando uma pessoa, por exemplo, está ansiosa, ela vai numa área do cérebro, que é o hipotálamo, atua lá, que manda um estímulo para a hipófise, que é a área do pós-verbal, e aciona um hormônio, ACTH, hormônio adrenocórtico-trófico, que vai na tireoide e vai para a suprarrenal. A nossa história começa aí, a liberação de certos hormônios, principalmente o cortisol, que age em tudo, principalmente no processo inflamatório. Então, hoje, grande parte das teorias novas, sejam de neuropeptídeos, de processos inflamatórios, hoje, nesse processo que alguém perguntou de pânico, você tem, então, dentro desse eixo, você tem ansiedade, num grau maior você tem o pânico, porque você atua justamente nesse sistema, o sistema nervoso autônomo, onde você tem todos aqueles sintomas, o rubor, a taquicardia, porque esse sistema nervoso autônomo, ele excita e ele inibe. Então, num certo momento, o seu coração bate mais depressa, o outro sistema bate mais devagar. Então, você tem uma desautonomia. Num grau maior, você tem a fobia, você não consegue sair de casa, a fobia social, ou tem certas zoofobias, lugares fechados, lugares abertos, e chega até o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Isso é o espectro de ansiedade. O conceito de depressão é importante, e quando se fala em psicose corporal, hoje sabe que psicose corporal, as mulheres, na verdade, têm o que se chama transtorno bipolar. Então, a psicose corporal são pessoas portadoras de transtorno bipolar geneticamente detectáveis. Já existe um locus adequado dos cromossomos que as pessoas são identificadas. Então, sabe-se isso. Depressões que não melhoram e que são tratadas com antidepressivos e não melhoram, essas pessoas que têm na família avô, pai, mãe, também portadores de depressão, usuários de drogas, com problemas psiquiátricos, mas que não melhoram e pioram enquanto depressivos, são depressões bipolares, ou seja, essas depressões, se der antidepressivo, pioram as pessoas. Então tem que se usar moduladores do humor. Então, quando se fala em depressão, é um equívoco, porque depressão bipolar, o único remédio que você não pode dar é antidepressivo. Se você der um antidepressivo, a pessoa vai ficar cada vez mais deprimida. Quando se fala em tratamento de depressões, sejam monopolares ou bipolares, uma coisa tem que se entender, não é só medicamento que existe. Tem os medicamentos tradicionais, os antidepressivos, em 2-monoaminoperoxidase, tricíclicos, duais, enfim, você tem uma gama de remédios, mas existem outros tratamentos também. Quando o Zucman fala da química e fala da eletricidade,
O tratamento mais usado hoje nos Estados Unidos, que foi desenvolvido a partir de mulheres grávidas, que o único medicamento que o FDA autoriza, o Prozac, a fluoxetina, é a estimulação magnética transcraniana, que é uma bobina que tem um estímulo elétrico que se transforma num estímulo eletromagnético e que atua no cérebro nas áreas deficitárias. Então, os progressos que existem são inúmeros, né? Inúmeros, entende? O grande problema de você não tratar certos processos depressivos, sejam monopolares ou bipolares, é o risco de se ter o que se chama de um estresse oxidativo. Aquele cortisol que eu falei antes vai lá para o cérebro e inibe uma proteína, BDNF, traduzido para o português, fator neurotrófico de crescimento cerebrais. É o que faz a neurogênese.